No âmbito da educação, nós temos aí uma briga, né, histórica pelo aumento do orçamento da educação e que tem diminuído. Ela trouxe os dados aí do âmbito federal e eu queria só destacar nesses dados, porque a gente sabe que tem o que é o orçamento e tem o executado. Se a gente for para o portal da transparência, olhar o que foi executado no âmbito federal em termos de educação, de 2016 a 2019, foi sempre inferior a 100 bilhões. Então, a gente tem um orçamento decrescente, né? A gente tem um orçamento que está diminuindo para a educação superior e aliado aí à emenda constitucional 95, que congela esse orçamento. Então, ao passo que você diminui, né, você congelou, então você não pode aumentar, o governo não pode aumentar a despesa com a educação, e mesmo assim diminuiu por conta da lei do teto, né, dos gastos da emenda constitucional 95. Então, isso tem um impacto muito grande para as políticas sociais e aí especificamente para a educação. Por isso, né, essa ideia está conectada, qual é a concepção de educação desse governo? É uma concepção de educação privatizada, é uma concepção de educação que privilegia o ensino privado. Então, tem toda essa conexão que a gente não pode desvincular, por exemplo, de uma privatização das estatais. Então, a gente tem discutido também privatização no âmbito de que a professora Sara Grande aponta isso também. Nós temos dois tipos de privatização. A privatização clássica, que é a venda de um patrimônio, como foi a Vale do Rio Doce, né, a venda de uma empresa estatal. E nós temos privatizações que se dá por dentro das políticas sociais. Então, quando vem um plano como o futuro, esse de cobrança de mensalidade, né, de abertura para as pesquisas serem financiadas por empresas, para ter inclusive o nome da empresa nas universidades e o resultado ser privado. Então, isso é privatização também. Isso é um tipo de privatização que vende os serviços e que transforma os direitos em mercadoria. Então, no âmbito dos estados, né? Agora passou esse foi um pouco do geral, para a gente passar para o âmbito dos estados, a gente também tem essa mesma lógica, né? A lógica que está posta no orçamento federal, a gente também tem essa mesma lógica nos orçamentos dos estados. Então, a gente tem uma questão aí, a Maria também pode depois, né, explicar melhor com relação à dívida externa, que foi transformada em dívida interna, né, na década de 70, principalmente a dívida da ditadura. A gente vai ter um endividamento muito grande dos estados, principalmente com bancos internacionais, e vale ressaltar, os Estados Unidos teve um papel muito grande de financiar essa ditadura militar, e os anos 70 vai ser fundamental para isso. E essa dívida externa que os estados adquiriram, porque o orçamento também era centralizado no âmbito federal, ela vai se transformar em dívida interna, né? Ou seja, uma federalização dessa dívida dos estados vai passar para o âmbito da União. Ao fazer isso, a União vai impor também condições para os estados. Então, por isso que a gente pensa, por que os estados se endividaram com a União? Aí tem uma história do porquê que essa dívida, ela aconteceu. Esse endividamento do estado, ele vai se aprofundar mais na década de 90, e o Plano Real tem também uma funcionalidade nesse endividamento dos estados, e esse endividamento dos estados, ele vai implicar, né, como no início, a privatização dos bancos, mas uma série de medidas de ajuste fiscal, como a gente tem escutado tanto ultimamente, que são medidas que vão impactar nos estados, que vão impactar também para onde as receitas dos estados vão. Então, se a gente fizer o gráficozinho da pizza também dos estados, a gente vai encontrar também no âmbito dos estados grande parte do orçamento que está sendo destinado para o pagamento de dívida, grande parte do orçamento que é de renúncia fiscal, que está deixando de ir para as áreas que são essenciais, né?